Diegão, cara, primeiramente eu queria agradecer do fundo do meu coração de novo por você ter aceitado falar aqui com a gente. Como eu te falei, a gente está trazendo só histórias de muito sucesso aqui para o Papo com o Ex-Aluno, e eu queria apresentar para vocês o Diego Alves, um cara que marcou muito a história da Aristo ali de 2024, um cara que teve muito presente com a gente e simplesmente passou em todas as residências médicas do mundo e imagináveis. Diegão, por favor, me conta um pouco quem é você, onde você passou, vamos lá. Show de bola. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por todo esforço aí, todo acompanhamento que vocês deram, e foi muito gratificante, né? Eu vim lá de Aracaju, né, para fazer faculdade aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, né? Cursei medicina aqui, e aí me formei em 2019, né, e fui trabalhar, né? Não investi muito em sair da faculdade e ir direto para a residência, né, por questões mesmo aí financeiras, né. Depois de 3 anos, basicamente, aí trabalhando, foi quando eu decidi fazer a prova, né. E aí eu prestei meu primeiro ENARE, né, em 2022, durante 2023, né, e saí como reprovado, né, não alcancei a nota mínima, que era 50% da prova. E aí eu decidi me matricular na Aristo, né? Conheci o curso através da internet, né, das mídias aí, né? Pude perceber, né, como que a metodologia, né, que se adequava, né, da minha carga horária de trabalho, né, que eu trabalhava mais de 60 horas semanais, né? E aí eu investi, né? E aí de 2023 para 2024 foi quando eu cursei mesmo, né? Acompanhei toda a metodologia, né, tentava fazer as metas mínimas e cheguei perto, né, bati na trave, e aí, né, esse ano foi quando o gol veio, né, veio aí o sucesso, e aí eu mudei, né, pude perceber de um ano para o outro algumas estratégias, né, que eu pude perceber na prova, né, e o que foi isso? Focar, né, em matérias que a gente pode ter uma pontuação muito boa, que é o quê? Que é GO, pediatria e preventiva, né, que são matérias, são assuntos que a gente consegue mesmo fechar, né? Não é uma amplitude como clínica médica, cirurgia geral, né? Eu mudei algumas estratégias de um ano para o outro, né? E eu procurava mesmo fazer as metas mínimas semanais de acordo com como eu abria a plataforma, né? Eu colocava lá, ó, tal dia eu estou de plantão, tal dia eu estou em casa, e seguia, né? Tinham dias que eu fazia mais de 100 questões e eu não ia dormir sem fazer minhas questões. Então, eu consegui aí um total ao longo do ano de mais de 18 mil questões realizadas, mais de 20 provas na íntegra, né? E aí eu fui aí lançando, procurava sempre manter, né, lá na plataforma eles dão um desempenho, né, de acordo com cada matéria. E aí eu me baseava nesse desempenho. Eu tentava manter sempre acima de 70%, né? E aí eu pude ir me guiando e foi quando eu consegui sucesso esse ano, né? 2 aprovações aí em anestesiologia, né? Uma das especialidades aí concorridíssimas, né? Tá cada ano, cada vez mais aumentando essa concorrência aí dessa especialidade. Exatamente, Diegão. Você passou em duas grandes instituições de anestesiologia. E só lembrando, então, você, na primeira vez que você fez o ENARE, você não atingiu nem a nota mínima, né? Não, Tirou não. menos de 50%. E aí você passou em anestesiologia depois, tirando quanto? Quanto que foi a sua nota? Esse ano foi 77, né, que foi uma mudança da banca, né, uma prova mais com dificuldade maior, né, nem se compara à prova do ano passado, que era outra banca, né, e aí esse ano foi a média, né, a média dos principais cursos foi entre 77, 80, 81, foi a nota aí, né, das aprovações das especialidades mais concorridas, né. Fenomenal, Diegão. Pô, cara, parabéns do fundo do meu coração pela sua história. Realmente muito incrível. 18 mil questões, é muita questão, é muita dedicação mesmo. Eu faço oftalmologia, né? Na época eu passei em primeiro lugar no SUS São Paulo aqui. E eu tinha feito, acho que 11 ou 12 mil questões. E eu falei assim, cara, eu fiz muita questão. E você fez 18 mil questões. É muita coisa, é muito esforço, né, cara?
Tem até uma frase muito interessante que fala que tomar uma decisão às vezes é muito fácil, né? Difícil é a gente manter a nossa decisão ali naquele silêncio, quando aquele entusiasmo da empolgação já passou e você tá ali se deparando com o teu erro, se deparando com a sua, às vezes, a autoestima que fica um pouco mais baixa quando você tem dias ruins de estudo. Isso ao longo do ano a gente tem esses altos e baixos ao longo do ano, né? A gente não tem essa constância. Tinham dias que, nossa, será que eu vou conseguir? Mais um ano tentando, mas aí eu insistia, não, vou fazer minha estratégia, vou seguir, vou continuar, né? E outra coisa que eu esqueci de falar também é que na prova do ano passado, né, em GO, eu tirei 9 pontos, né, das 20 questões, e aí, como eu, né, mudei minha estratégia, né, eu foquei nessas principais grandes áreas, como eu comentei, esse ano eu consegui uma pontuação de 17, né, de 20, né? Pediatria também, 17, preventiva, 16. Foram as 20, grandes, né, áreas que eu foquei muito, que eu sabia que dava para conseguir uma boa pontuação. Exatamente, isso é uma estratégia que muitos alunos falam. Lembra, Diego, quando eu te falei que assim, não existe receita de bolo para a gente passar, mas existem estratégias que praticamente todo mundo que passa possui. E essa é uma das estratégias. É focar, às vezes, em pediatria, preventiva, saúde coletiva, que tem um quórum menor de assuntos. E aí a gente, cara, vou gabaritar essas, vou acertar todas. Essa clínica médica, que tem um espectro muito grande de coisas, então, afinal de contas, tem clínica médica 1 e 2, né? Sou eu e o Ian. Por que clínica médica só tem 2 professores? É porque o conteúdo é gigante, é o dobro às vezes. E aí tem gente que foca pediatria, GO, preventiva, vou acertar tudo. Aí, cirurgia e clínica médica dá um pouco mais, não é que uma relaxada, né? Mas a probabilidade da gente ir pior é maior do que você ir pior, por exemplo, em pediatria. Mesmo do Pareto, né? De fugir, como a gente fala, do Pareto. Né? A clínica médica esse ano do Enário, a maior nota foi 15, né? Quem conquistou aí uma boa pontuação ficou entre 13 e 15. Eu não sei se você chegou a ver a prova desse ano do Enário, realmente foi muito difícil, né? Enfim, foi uma prova extremamente complexa ali do ponto de vista de clínica médica, questões extremamente difíceis, né? Bom, Diego, me fala uma coisa. Antes da Aristo, qual que era a sua maior dificuldade, por exemplo, em estudar? E como que a metodologia da Aristo conseguiu te ajudar a estudar? O que você, por exemplo, se eu trouxesse aqui na sua frente agora o Diego de 2023, 2022, 2023. Você está falando aqui com ele agora. Ele está com aquelas suas dificuldades lá. O que você falaria para ele agora, um Diego pós-Aristo, que assim, cara, foca nisso que é bom, foca naquilo, tal. O que você falaria? Olha, eu não tive essa ideia, né, como eu falei, de me formar e entrar direto na residência, né? Eu passei por um período aí de trabalhar, de pegar, né, mão, né, mesmo da medicina, de poder atuar, né? E aí, quando eu cheguei num nível que eu percebi, né, a quantidade de alunos que estavam se formando, quantidade de médicos, de faculdade de medicina abrindo, de dizer, opa, está na hora de apertar, está na hora de evoluir, né, de especializar. Foi quando eu foquei mesmo, entendeu? Foi nessa chave que eu bati na tecla e investi. Foi nesse período mesmo. Perfeito. E tinha alguma coisa, por exemplo, que você... O que você, por exemplo, mais utilizava ali na plataforma da Aristo? O que você mais gostava da plataforma? O que fazia com que você, por exemplo, tivesse um pouco mais de ânimo para estudar, que reteve mais conhecimento? O que foi? É a facilidade, né, de você abrir a plataforma e ela dá o que você tem que fazer naquele dia, né, de acordo com o seu cronograma semanal, né? Como eu falei, eu trabalhava mais de 60 horas semanais, né? Eu dava plantão de segunda para terça, 36 horas, na quarta-feira, 12 horas dia, na quinta-feira, 12 horas dia, sexta, sábado e domingo eu ficava em casa, né? E aí, quando eu estava no plantão, eu aproveitava, né, para poder praticar as questões das matérias que eu via no final de semana. Você conseguiu aliar o estudo para residência médica com o trabalho também. Exatamente. A plataforma, a rotina que você colocou, que você setou na plataforma, você encaixou ali e mesmo assim, dando plantões,
você conseguiu passar em anestesiologia, né? A metodologia também com aulas curtas, né, sem aulas longas que jamais eu consegui ver, né, e praticar, né, eu acabava aquele assunto, além das 5, acho que eram 10 questões que cada assunto, né, organizava ali para a gente fazer, eu montava um bloco com mais 20, 15 questões, principalmente dos temas que eu sabia que eu não estava tão bem, né, de GO, pediatria, GO de sangramentos, por exemplo, sangramentos, né, da primeira metade, da segunda metade, foquei muito aí nessas partes, né, e do desempenho também. Eu todo dia eu olhava o desempenho, né, das matérias. Eu estava com desempenho de 55% em asma DPLC, é um assunto Pareto, né, eu focava no Pareto mesmo. E aí eu montava um bloco de questões, né, de 20, 30 questões só daquele tema, para poder aumentar o desempenho, né, e tentar manter acima de 70% do desempenho dessas matérias do Pareto. Essa é a minha estratégia. Parabéns, Diegão, parabéns mesmo. E para acalentar o coração daqueles que estão nos assistindo agora, uma dúvida que todo aluno me faz. Diegão, você teve matéria em atraso durante o cronograma da Aristo ou você conseguiu cumprir 100%? Muito atraso, né? Principalmente no início do ano, né? O ano passado, 2024 para 2025, né? Eu comecei em março a voltar a estudar, né? Para tentar aí o objetivo. Março, no primeiro semestre, eu não consegui acompanhar tão bem. Tentava fazer as questões, né? Porque eu já tinha base do ano anterior, que eu bati na trave, e aí eu tentava fazer mais questões. E aí, quando começou o intensivo, né? E aí eu peguei pesado mesmo, tentava acompanhar, não deixava a matéria atrasada, tinha dias de fazer mais de 100, 150 questões, quando o plantão estava mais calmo, mais tranquilo, acabava 50, montava mais um bloco de mais 50, né, e aí eu conseguia fazer. Foi quando eu consegui, né, essas mais de 18 mil questões realizadas. Eu não ia dormir, eu coloquei na cabeça, não posso dormir sem fazer questão, não posso dormir sem fazer questão. E eu estava alcançando, né, nas questões de nível fácil, eu estava alcançando o objetivo, né, que é o principal, porém nas médias era o que eu mais tinha aquela fragilidade. São essas questões que nos diferencia, é o que faz ser aprovado, né. As questões fáceis a gente não pode errar de jeito nenhum, né, na prova, e o diferencial são essas questões médias. E aí eu focava. Estou errando por quê? É falta de conteúdo? Foi uma desatenção que eu tive ali? Não li uma coisa, uma tabela que eu não estou sabendo? E aí eu procurava aí, né, se enquadrar para poder alcançar. Fenomenal, cara. Sem palavras. Bom, Digão, basicamente era isso mesmo. Era um papo realmente curto aí, pra gente tentar entender um pouco do Diego. A gente tá aqui à noite, pra quem não sabe, tá gravando isso aqui quase 9 horas da noite. O Diego saiu da residência agora, eu saí também. Então tá os dois aqui pregados de cansaço, mas eu achei muito importante, grande Diego, trazer a sua história pra cá, porque a sua história, cara, motiva muita gente. Nós dois já estivemos nesse lugar, a gente sabe que não é fácil, cara, não é fácil mesmo. Tá longe de passar de ser fácil, são altos e baixos, como você falou. Altos e baixos, a insegurança, o medo, né, o achar que não vai conseguir, que sempre tem alguém, né, que, por exemplo, eu estou trabalhando muito, sempre tem alguém que não está trabalhando, só está estudando, e aí a gente fica com esse pensamento, não vou conseguir, porque fulano tem mais tempo de estudar, e não é bem assim, né? Tudo com estratégia, planejamento, cronograma, você alcança seu objetivo. Exatamente. Aquele sentimento, às vezes, pô, tô estagnado, não consigo ultrapassar tantos pontos no simulado. Isso é uma coisa que todo mundo vai passar durante a preparação. Eu passei, você passou. Mas acho que a constância, a maneira com que a gente lida também com os dias ruins, e saber a gente, cara, não, eu vou um passinho de cada vez, eu sei que eu tô meio estagnado, mas se eu parar de estudar agora, eu vou regredir e não mais ficar estagnado. A curva de aprendizado no meio do ano para frente é uma curva mais levemente ascendente, né? Então a gente precisa ter constância e saber lidar com esses dias ruins também, né? Isso difere muito. Eu sempre vi esse desempenho também. Eu abri a plataforma e vi esse desempenho, como que eu estava indo em relação à média geral, né? E sempre tinha aquele baixo, alto,
né? Sempre a preparação é essa. Nunca você vai ser a curva ascendente, né? Vai ter altos Exato, e baixos. exatamente, é isso aí, cara, sem palavras.